Você já ouviu falar em barebacking? Barebacking é um comportamento sexual de risco entre homens que fazem sexo com homens. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana pela USP. E nesse canal trago toda semana algum vídeo sobre saúde mental associada à sexologia. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, o comportamento barebacking é um comportamento sexual que se refere a homens que fazem sexo com homens, mas esse sexo é um sexo anal, sem uso de preservativos, onde esses homens que fazem sexo com homens estão assumindo um alto risco de transmissão e de contrair doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis e o vírus HIV. O termo barebacking, né, já tem uma história até curiosa, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o nosso foco, né, mas vocês encontram facilmente essa explicação na internet. Então, o barebacking, ele tem características importantes que definem o comportamento, tem uma série de informações que são importantes a respeito do comportamento e dos seus riscos que eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos começar falando um pouquinho das características do comportamento. Então, ele é um comportamento que é muito frequente entre homens, principalmente os soropositivos, né? Então, se a gente for comparar homens que fazem sexo com homens soropositivos com soronegativos, é muito mais frequente entre homens soropositivos, é muito mais frequente entre homens que fazem uso de drogas e álcool antes das relações sexuais, e também é muito mais frequente entre homens que têm a prática do chemsex, que é o chemsex. Eu tenho um vídeo a respeito no canal, vou deixar aqui para vocês o link, caso vocês queiram ver esse vídeo, que explica direitinho o que é a prática do chemsex entre os homens que fazem sexo com homens. Então, a primeira questão que chama a atenção é isso: entre soropositivos é muito mais frequente homens que fazem uso de álcool e drogas antes da relação sexual e homens que são praticantes do chemsex. E também tem muitas outras características importantes que eu vou pegar uma listinha aqui para não esquecer nada, para explicar bem direitinho isso para vocês. Então, esses homens que fazem sexo com homens, eles estão assumindo um alto risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e do HIV, e esse alto risco de transmissão está relacionado a uma série de características. Então, vamos lá. A primeira delas é a pessoa ter múltiplos parceiros sexuais, ou seja, a pessoa tem um comportamento que a gente chama de promiscuidade extensiva, e esses múltiplos parceiros sexuais, a pessoa, normalmente ela desconhece se essas pessoas são, o status sorológico da pessoa. Então, frequentemente eles não sabem se a pessoa é soropositiva, né? Ou se a pessoa tem uma condição que a gente chama de soro concordante, né? Onde os dois podem ser soropositivos ou soronegativos, isso é chamado de soroconcordância. Frequentemente a pessoa não tem essa informação e também ela não está muito preocupada com esse fato, se o parceiro é ou não HIV positivo, ou tem alguma infecção sexualmente transmissível. Segundo lugar, pelo mesmo motivo já comentado, se essas pessoas têm baixa preocupação com segurança durante o ato sexual. Não é uma preocupação preponderante da pessoa fazer sexo seguro. Terceira característica é o uso de uma quantidade maior de álcool e drogas antes da relação sexual do que se a pessoa não for praticante do barebacking. Quarto lugar, essas pessoas, frequentemente, elas ocultam o seu status sorológico ou mentem mesmo abertamente, mentem assim, descaradamente
o seu status sorológico para o seu parceiro, né, de sexo. Alta busca de parceiros sexuais via internet é uma outra característica dessa população que pratica o barebacking, né? Então, o uso de aplicativos, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Sobre qual é a importância do uso do aplicativo nesses comportamentos. Que mais? A infidelidade repetitiva, quando essas pessoas, esses homens que fazem sexo com homens, têm um relacionamento estável, mas que acabam sendo infiéis repetidamente, ou seja, acabam tendo uma promiscuidade extensiva, fazendo com que o risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e HIV seja bastante amplificado. Algumas pessoas que fazem o barebacking, elas têm uma preocupação maior a respeito de segurança. Então, elas fazem, por exemplo, tentam saber o status sorológico da pessoa com quem elas vão ter relações sexuais. Às vezes elas são soronegativas, então elas, na relação sexual, elas só aceitam fazer o papel ativo na tentativa de diminuir bastante o risco de contrair o vírus HIV ou alguma infecção sexualmente transmissíveis, sendo que, né, é conhecido que, mesmo sendo um sexo penetrativo, né, ativo, ainda assim existe o risco não só da transmissão, mas de contrair uma infecção sexualmente transmissível ou HIV. Né? Mas são formas onde a pessoa tenta fazer uma redução de danos, né? Reduzir o risco. Outra questão importante, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos fatores motivacionais principais do barebacking, né? Do barebacking, que são fatores motivacionais que eles mesmos contam para a gente nos atendimentos, nas consultas que a gente faz. Está claramente na literatura nacional e internacional, isso está claramente listado. Então eu vou repassar alguns desses fatores motivacionais que fazem com que esses homens que fazem sexo com homens acabem não fazendo uso de preservativo, né? Ou seja, tendo relações sexuais de alto risco. Então um dos fatores muito comentados é que a pessoa diz assim que ela, sem o uso do preservativo, ela sente um contato físico, um contato íntimo maior com o parceiro. Né? Aquela velha expressão, inclusive, que é usada também por heterossexuais que não querem usar preservativo, aquela história de chupar bala chupar bala com casca, né? Não sei se já ouviram essa expressão, mas era uma expressão até muito utilizada antigamente, que era a ideia de que o preservativo diminui a sensibilidade, como eu não tenho contato físico direto, seria algo menos prazeroso. Então essa é a primeira questão, aumentar esse contato físico, essa estimulação indireta sem o preservativo. Segundo lugar, quando eu digo segundo lugar, não quer dizer que é uma ordem de frequência maior ou menor, é só uma lista aqui que eu estou utilizando para poder explicar isso para vocês com mais cuidado, não esquecendo nada. Então, em segundo lugar, eles dizem assim que o risco envolvido na possibilidade de uma infecção sexualmente transmissível ou do HIV, esse risco implícito nessa relação sem proteção aumenta a excitação sexual. Então, o risco aumenta a excitação. Como em outras situações na vida da gente, o risco pode aumentar a excitação, eles citam que essa possibilidade de contrair uma doença sexualmente transmissível causa uma excitação. Por mais patológico que isso possa parecer, é algo que eles costumam comentar. Terceiro lugar, a busca de novas sensações, de sensações diferentes e de sentir mais prazer. Então, ligando um pouco com aquela questão que eu comentei em primeiro lugar, né, de que haveria um maior contato físico, uma estimulação melhor, uma sensação de maior contato íntimo. Então, nesse caso, eles dizem que dá mais prazer, né, que essa prática sem o preservativo traz novas sensações e propicia mais prazer. Quarto lugar,
uma sensação de liberdade em relação a toda essa propaganda, esses cuidados de saúde do Ministério da Saúde chamando a atenção para comportamentos sexuais de risco, para a importância do uso do preservativo. Por exemplo, no carnaval, é uma coisa típica aqui no Brasil, né? Aumentam as propagandas de conscientização, é onde o Ministério da Saúde procura chamar atenção para o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, chamando atenção para a importância de usar o preservativo. Então, essas pessoas dizem que isso acaba levando-os à saturação, porque eles dizem que entre heterossexuais, as pessoas fazem muito mais sexo sem preservativo, e para eles tem que necessariamente usar preservativo, que isso cansa, isso gera uma espécie de um cansaço emocional e psicológico. Lembrando aqui, fazendo questão de lembrar, que o uso de preservativo é importante independente da orientação sexual, se é homossexual, bissexual, heterossexual, não importa. O uso do preservativo é sempre uma forma bastante importante de evitar transmitir e contrair algum tipo de infecção sexualmente transmissíveis ou HIV. Que mais? Hoje, antigamente, quem tem mais idade, né, eu sou de um tempo em que não havia tratamento para o HIV, para a infecção, né, pela AIDS, né, que é a manifestação da doença causada pelo vírus HIV. E a gente que conviveu como médico nessas condições de ver as pessoas terem apresentações gravíssimas de uma série de doenças causadas pelo fato do corpo não conseguir se proteger de infecções, então as pessoas apresentavam doenças muito graves, físicas, neurológicas, e quem viveu aquela época, mesmo não sendo médico, entende o risco, entende a importância, entende a gravidade. As pessoas mais jovens, que estão agora numa época de que os tratamentos contra o HIV são muito eficazes, que o HIV não representa mais um risco de morte certa, que os tratamentos são muito eficazes e mais simples, sem tantos efeitos colaterais de medicamento como era antigamente, as pessoas acham que não, tudo bem, não tem problema, tem tratamentos bons, eficientes, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas esses cuidados são sempre muito importantes, né? O cuidado, se a pessoa é HIV positiva, mesmo que não tenha AIDS doença, ela tem que fazer tratamento, acompanhamento, exames periódicos, tudo certinho, né? Mas as pessoas dizem que cansam dessas campanhas. Que mais? Uma espécie de revolta contra o sistema que eles chamam de sistema heterossexual normativo, o normativo é heterossexual. Mais uma vez, uma certa confusão, assim como se pessoas heterossexuais pudessem ter sexo sem se preocupar com segurança e para os homossexuais, bissexuais, isso fosse algo obrigatório. Os homens que fazem sexo com homens que não gostam que não aceitam esses conceitos como homossexual, bissexual, acabam achando que para os heterossexuais é tudo diferente. E não é verdade. Tem muitas pessoas heterossexuais que não fazem proteção, não fazem sexo com proteção, mas a orientação serve para eles da mesma maneira. Mas aí essas pessoas dizem que acaba sendo uma espécie de revolta, de uma postura anti-sistema, né? Anti essa coisa heteronormativa. Que mais? Ambientes facilitadores são fatores motivacionais muito fortes. As pesquisas demonstram que certas práticas sexuais são mais comuns de pessoas soropositivas, são mais comuns de pessoas que fazem o barebacking, inclusive de pessoas que fazem o chemsex. Então, por exemplo, homens fazem sexo com homens que frequentam saunas, a chamada sauna gay, frequentam assim bares de sexo, frequentam grupos de sexo, de prática de sexo. Essas pessoas elas costumam também ter mais problemas envolvido com o risco de transmissão
que eu vou comentar logo em seguida com vocês também. Mas essas são chamados ambientes facilitadores. Uma outra questão importante são os aplicativos de encontro. As pesquisas também mostram que homens que utilizam predominantemente aplicativos para encontros sexuais fortuitos com desconhecidos são pessoas que geralmente fazem mais barebacking e são pessoas que são mais frequentemente soropositivas. Que mais? Ver pornografia, barebacking também é um fator motivacional. Do mesmo modo que as pessoas que têm problemas com o uso de pornografia, de heterossexuais, por exemplo, homens que fazem sexo com homens que veem muita pornografia barebacking acabam também tendo a busca mais frequente, mais facilitada desse comportamento. Uso de álcool, de drogas, ou mesmo da prática do chemsex antes da relação sexual, também é um fator que libera impulso e facilita esses comportamentos, funciona como um fator motivacional. Resumindo, na verdade, esses fatores motivacionais, a gente está falando de tudo aquilo que faz com que a pessoa perca a consciência ou diminua muito a consciência dos riscos a que está se expondo e acabe se expondo com muito mais frequência. E um fator que eu deixei por último para comentar aqui com vocês sobre fatores motivacionais, que é muito importante, é quando a pessoa, além de ser um homem que faz sexo com homens, ainda é uma pessoa que tem comportamento sexual compulsivo, porque isso complica muito a situação. E algumas características que eu vou comentar com vocês agora mostram mais claramente o comportamento do homem que faz sexo com homem, que também é um compulsivo sexual. Nesses casos, a pessoa tem, por exemplo, aquele comportamento que eu comentei há pouco com vocês, a promiscuidade extensiva, múltiplos parceiros, acaba ficando muito maior ainda. A pessoa acaba tendo uma busca muito intensa, ativa e frequente de novos parceiros sexuais, e como essa condição facilita o barebacking, como facilita o chemsex também. Muito mais sexo desprotegido, porque a pessoa tende a usar muito menos o preservativo, porque faz muito sexo de uma maneira compulsiva, muita impulsividade e compulsividade entre as pessoas que são compulsivas sexuais e fazem sexo, homens fazem sexo com homens, eles acabam então dessa maneira fazendo muito mais sexo desprotegido, porque na impulsividade nem passa pela cabeça o uso do preservativo. Terceiro lugar, também já comentei com vocês, quanto mais uso de drogas e de álcool antes da prática sexual, muito mais facilmente a pessoa vai se expor a risco e muito menos vai usar preservativo. E a gente sabe por pesquisas e por atendimento de pacientes que às vezes o paciente, quando ele vai antes da prática sexual, ele consome 2, 3 tipos de drogas diferentes além de álcool. Então vocês imaginam como fica o controle dessa pessoa, né? Fica baixíssimo. Busca intensa de sensações. Muitos pacientes compulsivos sexuais têm no motor do seu comportamento uma necessidade imperiosa de busca de novidades, busca de novas sensações, que eles chamam de busca de dopamina, né? Antigamente as pessoas falavam busca de adrenalina, mas de qualquer forma é um buscador de sensações. Que mais? Esconder o status sorológico. Outra coisa extremamente comum em pessoas que são homens que fazem sexo com homens que são compulsivos sexuais. Para facilitar os encontros, oculta. Às vezes a pessoa é soropositiva e simplesmente do parceiro, às vezes até afirma que é soronegativa. Que mais? Obviamente que com isso, as taxas de infecção sexualmente transmissíveis e HIV entre os homens que fazem sexo com homens que também são compulsivos sexuais, essas taxas de infecção são maiores do que os homens que fazem sexo com homens que são soronegativos e são maiores do que as demais pessoas também, essas taxas. Que mais?
esses homens compulsivos sexuais também frequentam muito mais festas sexuais, cujo objetivo é o máximo possível de experiências sexuais naquela festa, naquele momento, naquele ambiente. Uso de sexo para lidar com estados emocionais negativos. Essa é a causa mais comum do comportamento sexual compulsivo. E então essas pessoas, quando estão com tédio, com depressão, ansiedade, raiva, seja o que for, deprimida, a pessoa acaba usando o sexo como válvula de escape para aliviar esses estados emocionais. Essa é a forma mais comum que leva a pessoa a desenvolver um comportamento sexual compulsivo. E aí, quando trata-se de homens que fazem sexo com homens, as coisas se somam, né? E acaba se tornando algo ainda mais complicado. E, finalmente, o maior impacto na saúde pública, porque o custo para o Estado brasileiro, para o Ministério da Saúde, lembrando que no Brasil o tratamento do HIV, né, o controle do HIV, o tratamento da pessoa com HIV e mesmo das pessoas que têm a AIDS doença, tudo isso é custeado pelo Estado brasileiro, né? A receita vem do governo federal via Ministério da Saúde, e isso tem um custo muito elevado para o Estado brasileiro, para o Ministério da Saúde, e tudo que facilita a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e do HIV impacta em altos custos. Então tem um impacto na saúde pública muito importante. Obviamente que, levando em consideração todos esses fatores aqui que eu apresentei a vocês, o tratamento é uma coisa que começa sempre por muita informação, campanhas de informação. Entre os grupos de homens que fazem sexo com homens, é muito importante que as pessoas que têm mais consciência transmitam informações, inclusive informações como esse vídeo está apresentando aqui, para aumentar a conscientização das pessoas, para que elas percebam que elas precisam buscar um controle maior, e quando elas não conseguem, é para isso que nós estamos aqui, né? Nós profissionais de sexologia e psiquiatria e psicologia, nós estamos todos aqui para poder ajudar as pessoas que necessitam desse tipo de tratamento, para recuperar o controle, se expor menos a risco de infecções sexualmente transmissíveis, expor menos outras pessoas a esse risco e cuidar melhor da sua saúde como um todo, né? Inclusive evitar abuso de álcool, dependência de drogas. Ok, gente? Então eu tentei passar uma ideia geral aqui para vocês, é um assunto importante, não é um assunto de menor importância. Se vocês acham que esse vídeo pode ser útil para alguém que vocês conhecem, compartilhem, por favor. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, é muito importante aqui para a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque ajuda a gente a fazer esse canal crescer e levar mais informações importantes para a comunidade, para a população em geral. Lembrando que, como eu costumo dizer, pelo menos para os meus pacientes, a internet já está muito cheia de canais que tratam a sexologia com vulgaridade, com desinformação, com falta de conhecimento científico. Então a gente nesse canal procura ter muita ética ao conhecimento científico, a seriedade, a levar em uma informação que seja realmente possa contribuir para o bem-estar e para uma vida sexual de qualidade e com muita segurança para as pessoas em geral. Ok, gente? Então, mais uma vez agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.